Uma cena difícil de ver. Foram mais de 16 colmeias perdidas, como nos mostra o apicultor Renato Cord, de Esquina 7 de Setembro, 15 de novembro. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Raquel. O Renato postou, gente, um vídeo na internet após fazer uma vistoria nas colmeias em sua propriedade. Ele que é apicultor a vida inteira, já vem de família, né, Sim. Renato? Há quanto tempo vocês produzem? Eu há mais de 20 anos, né, mas já vem do meu pai, do meu avô. O meu avô nem tanto, meu bisavô, né, que passou mais Mas é de a família, cultura, né? de família. Eu tenho o costume de caminhar, né, entre as colmeias, né, tipo, uma vez por semana, duas, né, no domingo eu acabei já de cara, na primeira já vi o estrago, né, daí eu corri para casa, né, peguei o celular, né, pensei, vou postar, né, porque... Sim, e fez um desabafo na internet. É uma cena triste de ver, Sim. ainda mais para vocês que trabalham com isso, né? Foram então 16 colmeias perdidas somente nessa área aqui. Vocês produziam na última vez, você fala em 40 quilos de mel, Renato? Já passei de média, né, por caixa, né. Esse ano, com essa perda, como é que fica? Não vai ser difícil recuperar isso aí, né. Tu tem ideia, em média, quantas abelhas morreram? Olha, em torno de 60 mil por colmeia, né. E sobrou alguma coisa dessas abelhas? Muito pouca coisa, né, tipo, enxames grandes, né, ficaram reduzidas a punhado de abelha, né. Você vinha me explicando que as abelhas que saem para buscar o néctar se chamam... Campeiras, né. As abelhas campeiras. Essa foi perda total? Somente restou, né, as que nasceram, tipo, em 2, 3 dias nasceram algumas ainda, mas só essas restaram, né. Como tu se sente vendo uma cena assim, Renato? Eu me sinto frustrado, né, mas são coisas às vezes que acontecem, né, e também não vai me fazer desistir, né, de continuar. A gente junta os cacos, né, e vai adiante, né. É o jeito. E sabe-se por que dessa morte das abelhas, Renato? Olha, sem uma análise certa, não tem explicação certa, né. Pode ser foi A ou B, mas tem N fatores, né, que pode ter podem ocorrido. Contribuir, né, para ou isso. Foi uma soma de fatores também, né, que fez essa perda. Com a sua propriedade, é a quinta propriedade nessa região. A gente sabe que os técnicos da Emater também estiveram já aqui. Sim. Recolhendo a amostra. Eles vieram quando? Eles vieram ontem, no caso, terça, né? Recolheram as amostras para dar um retorno para ver, fazer uma análise, né, tipo, o que aconteceu certo, né. Converso agora com a Aline Frank Deutsch, ela que é extensionista da Emater de 15 de novembro, formada em agronomia pela Universidade Santa Maria. Aline, obrigada por receber a equipe aqui do jornal para a gente falar sobre o que está acontecendo no interior do município de 15 de novembro, né, Aline? A gente teve recentemente na propriedade do apicultor Renato Cord, onde ele mostrou 16 colmeias totalmente mortas. A gente sabe que houve mais registro na região, Aline. O que houve? Conta pra gente. Muito bem, então a gente agradece a oportunidade de poder colocar e explicar um pouco mais sobre essa situação e até alertar do que está acontecendo. Então, assim, nós tivemos essa notificação por parte de 5 apicultores, né, que eles se depararam com seus enxames praticamente mortos. Então, nesse caso, a gente aciona a inspetoria veterinária e o veterinário da inspetoria aqui da região, o Lucas, nos atendeu para que a gente fosse fazer então a coleta de abelhas e favos dessas caixas, desses enxames, que então estavam mortos, né, para ver qual foi a causa dessa mortalidade.
Foi tudo na mesma região, Aline. Qual a distância em quilômetros de uma propriedade de um apicultor para o outro? Olha, nós assim estimamos que isso está assim, foi acionado, foi colocado, foi nos avisado que é mais em uma região, né? E acredito que isso seja um raio de mais ou menos assim próximo a 10 quilômetros, mais ou menos assim, que a gente percebeu essa mortalidade, mas mais concentrado num raio de 5 quilômetros, né? Mas até 10 quilômetros a gente observou mortalidade de abelhas. Vocês estiveram nas propriedades, né? Recolheram os animais para uma avaliação. Isso. Como é que funciona daqui para frente, Aline? Como é que a Emater se posiciona? Bom, a nossa orientação, então, é que os agricultores, os apicultores, né, procurem a inspetoria para fazer a coleta desses animais. Essas amostras foram para o Ministério da Agricultura, onde serão analisadas. Vai ser verificado qual foi a causa da mortalidade dessas abelhas, se é uma questão de contaminação por agrotóxicos, se é uma questão de alguma doença ou mesmo algum problema com alguma praga que esteja afetando, ou algum outro fator que também pode estar ocasionando, ou até mesmo vários fatores conjugados. Então a gente está esperando esse resultado dessas análises desses produtores que foram coletados para realmente poder tomar um encaminhamento, seguir com orientação, como que vamos proceder, como é que a gente vai ir daqui para frente, como é que a gente vai resolver essa situação. O resultado chega em quanto tempo? Ele vai depender bastante para o lugar onde ele for encaminhado, porque ele pode ser encaminhado para Porto Alegre, Minas ou até Pernambuco. O pessoal assim nos colocou que estima entre 60 a 90 dias o retorno dessas análises. Tivemos um problema semelhante há uns 3, 4 anos atrás, né, Aline? Até o apicultor Renato Cordi, ele comentava conosco que a última vez que aconteceu foi há 3, 4 anos atrás. Foi do mesmo tamanho? Bom, o que eu posso falar sobre este assunto? Isto é um problema que não aconteceu e não acontece só aqui no município de 15 de novembro. Esse é um problema que acontece em toda a região, em vários municípios. Ele acontece bastante frequentemente nesta época do ano, né? Então não é a primeira vez. Ano passado nós tivemos grandes problemas de mortalidade também, né? E assim a gente está realmente investigando a causa. Por quê? Normalmente a primeira coisa que se indica que é uma contaminação por agrotóxico. Mas assim nós temos um trabalho em parceria com o Instituto Federal de Ibirubá e a professora Renata Porto Alegre Garcia vem trabalhando num experimento até no verão passado com soja, onde foram feitas algumas pesquisas e foram feitos experimentos justamente na soja com abelha e com a aplicação de produtos químicos. E esses enxames sobreviveram, conseguiram se desenvolver muito bem. E assim, é um assunto bastante complexo para a gente afirmar ou, né, colocar, mas a gente tem que investigar, porque como isso está acontecendo cada ano em todo o nosso estado, e não só no estado, no país e no mundo, a gente observa que essa questão da mortalidade das abelhas vem aumentando ano após ano, então a gente tem que, e no primeiro momento, avaliar o que está acontecendo, qual é a causa dessa mortalidade. Tanto é que a Inspetoria Veterinária e a própria Emater dizem assim para os apicultores que eles devem sempre procurar para fazer essa coleta e essa análise. Porque assim, seja uma caixa, sejam 10 ou sejam quantas forem as caixas que estão contaminadas ou que tiveram algum problema de mortalidade, tem que ser avaliado, porque isso é uma questão sanitária, é um problema bastante grave, que a gente tem que encontrar o problema para poder resolver, para encontrar a solução. Se a gente não sabe o que está causando a morte, qual é o problema, a gente não vai conseguir encontrar a melhor solução. Em quanto tempo uma colmeia demora para se reestruturar? Uma colmeia que teve 90% das suas abelhas operárias mortas. Olha, assim, isso vai depender bastante do enxame da própria colmeia.
porque assim, como a gente não sabe efetivamente qual foi a causa que levou a essa mortalidade, porque assim, a gente pesquisa e leva em conta várias hipóteses, né? A gente não pode afirmar que é uma situação única, né? E a gente até estuda que isso é um conjunto de situações que às vezes levam, porque assim como eu coloquei anteriormente, se no período do verão, que normalmente a gente tem bastante ou muito mais aplicações de produtos químicos, a gente não observa tanto esse problema, por que que nesse período agora isso é mais crítico, é mais sensível de acontecer? Então, assim, uma das coisas que a gente observa é que nessa época os enxames normalmente estão mais fracos. Então, eles estão mais fracos, estão mais vulneráveis, muitas vezes não tem alimento suficiente armazenado para o consumo delas. Nós temos dias mais frios e nublados, onde as abelhas vão sair menos a campo para coletar alimento para elas, né, para armazenar. Então, dias mais chuvosos também, né, e tudo isso interfere no enxame. Então, assim, um enxame que está mais fraco, ele vai demorar muito mais tempo para se recompor. Daqui a pouco ele vai precisar passar. O normal seria que a partir desse período agora de inverno, quando começasse a retomar a floração natural das plantas no meio ambiente, ela começasse a se desenvolver. Mas pode ser que esse enxame demore 2 ou 3 ciclos, pode ser que demore muito mais que 1 ano para esse enxame se recompor. Então isso é uma coisa que demora tempo, no caso, para essa colmeia poder se desenvolver de novo satisfatoriamente, até para o produtor poder trabalhar de novo com ela, né? Aline, muito obrigada pelas informações. A gente conversou então com a Aline Frankendeutsch, ela que é extensionista rural formada em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou Raquel Balim Correia, jornalista, me acompanha nessa reportagem, Daniel Riegel na edição e filmagem.